Olá, boa tarde. Nos últimos dias, a internet foi inundada com baldes de gelo sobre as cabeças de milhões de pessoas. Muita gente ainda não percebeu o que é a brincadeira. Um desafio para chamar a atenção para a ELA, sigla da esclerose lateral amiotrófica. No YouTube, mais de 2 milhões de vídeos foram postados. E teve gente famosa que entrou na campanha. Desde o dono da Microsoft, Bill Gates, passando pelo criador do Facebook, Mark Zuckerberg, até atrizes como Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, além da estrela da série Sex and the City, Sarah Jessica Parker. O desafio é publicar um vídeo de si próprio tomando um banho de água gelada, chamar outras pessoas a fazer o mesmo em até 24 horas e doar $100 para a associação que ajuda os portadores da doença. Aqui no Brasil, a cantora Ivete Sangalo tomou seu balde de água gelada, assim como o jogador Neymar e até a supermodelo Gisele Bündchen. A brincadeira, chamada de ALS Ice Bucket Challenge, já arrecadou mais de 15 milhões de dólares em doações e chama atenção para o mal degenerativo, também conhecido como doença de Lou Gehrig. O jogador de beisebol teve a doença que destrói neurônios e células que controlam os movimentos voluntários dos músculos, atrofiando órgãos do corpo. Outras personalidades afetadas são o ator David Niven, o músico de jazz Charles Mingus e o físico inglês Stephen Hawking. Aqui no Brasil, algumas vítimas foram o ator Fausto Rocha e o Washington, atacante que jogou no Fluminense e no Atlético Paranaense. Ele morreu no último mês de maio. Para ajudar a arrecadar recursos para o tratamento, o desafio rendeu cenas engraçadas com as personalidades mais diferentes. Mas talvez a mais contagiante seja de Kermit, o sapo caco dos Muppets. Antes de jogar o balde de água na cabeça, ele brincou dizendo que talvez seja o único a fazer o desafio sem roupa. Naked. 3, 2, 1. O que está por trás da brincadeira é um assunto muito sério. Pela primeira vez, os olhos do mundo estão voltados para a ELA. Para falar sobre a doença, recebemos Élica Fernandes, gerente da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, e o neurologista Hélicio Antônio Francelino dos Santos, do Ambulatório de Doenças Neuromusculares da Unifesp. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Boa tarde, Andresa. Obrigada pela oportunidade. Para começar, eu gostaria de saber de vocês o que vocês estão achando aí dessa ação do balde de gelo. Bom, para as associações, para as famílias, para os pacientes, né? Isso tem sido muito importante. Por quê? Pela primeira vez, como você mesma disse, está se falando muito sobre a esclerose lateral amiotrófica, coisa que antes ninguém tocava no assunto. Por quê? Porque é um assunto muito difícil de se falar. Então, as pessoas hoje, elas buscam na televisão diversão, né? Coisas gostosas, coisas alegres. E falar de doença não é tão alegre assim. Então, para nós tem sido muito importante abrir um espaço na mídia nunca antes visto, tanto no Brasil como no mundo, na verdade. Então, fala-se hoje de esclerose lateral amiotrófica. Isso significa que as pessoas estão conhecendo o que é a doença e também com a oportunidade de conhecer as organizações que podem ajudar os pacientes aqui no Brasil, dentre elas a Abrela, que é de onde a gente vem. Doutor Hélicio. Um movimento extremamente importante, saudável, que tem ajudado a divulgação da doença. E vamos aproveitar a onda para prestar esclarecimento à população, né, colocar mais informações sobre esclerose lateral amiotrófica. Então, realmente muito saudável e salutar. E o dinheiro fica aqui no Brasil, Élica? Exatamente. Agora foi pedido autorização para a Associação Internacional, que foi quem começou tudo isso, a associação lá nos Estados Unidos, foi solicitado que a arrecadação aqui no Brasil pudesse ficar para as organizações que atendem os pacientes com esclerose lateral amiotrófica aqui no Brasil. E assim está sendo feito. E, doutor Hélicio, vamos explicar o que é essa doença? A começar pelo nome, que já diz muita coisa, ELA. A esclerose lateral amiotrófica, na verdade, é uma doença neurodegenerativa que causa fraqueza muscular progressiva. O nome ele já diz muito sobre a doença. Esclerose trata-se de um endurecimento lateral, porque mostra o local da medula atingido, a parte lateral da medula, e amiotrófica, o A, não, mio, músculo, trofismo, alimentação. Então, falta de alimentação para o músculo. Então, esse seria o significado.
quais os sintomas? Como que ela se manifesta? Eu acho que o Ellison pode responder melhor. Eu posso até te contar um pouquinho que é a fraqueza, né, que pode começar a acometer a partir das mãos ou a partir dos pés, ou seja, das partes mais longe do corpo para a parte da respiração. Pode ter câimbras, né, e ele pode explicar também o porquê que isso acontece, são muito comuns. Eu acho que depois também tem o acometimento da língua, que acaba trazendo problemas de fala, e isso vai aos poucos evoluindo no paciente. A esclerose lateral amiotrófica, ela geralmente começa com um quadro de fraqueza. Não é uma regra, mas a maioria dos pacientes começam com uma fraqueza distal, uma fraqueza em mãos, uma fraqueza em pés, porque as raízes nervosas acometidas são responsáveis por esse tipo de movimento. Porém, isso progride, né, com o decorrer do tempo e pode haver uma fraqueza bem mais ampla, com acometimento que a gente chama de acometimento bulbar, pode haver dificuldade para fala, dificuldade para engolir alimentos e coisas assim. Agora, a quem ela acomete mais? Tem uma idade específica, sexo? Certo. Isso é muito variável. Porém, os estudos mostram que os mais acometidos são pacientes entre 40 e 70 anos de idade, mas nós temos pacientes que têm um acometimento mais precoce, com 20, 30 anos, e pacientes com acometimento mais tardio também. Então, não existe uma regra para dizer qual a faixa etária que a doença acomete. Devido a essa progressão rápida da doença, o papel da família é muito importante, né? Totalmente importante. O que a gente vê muito comum é a família inteira se envolvendo nos cuidados, dividindo as tarefas. Então, um vai ficar responsável por buscar a documentação, relatórios, receitas, buscar o medicamento, agendar as consultas. O outro vai ficar responsável por cuidar diretamente do paciente. Então, levá-lo ao médico, entender o que o médico está contando. É muito importante, por exemplo, o paciente não ir sozinho às consultas. Então, em geral, eles vão acompanhados. E o paciente, muitas vezes, com a evolução da doença, ele precisa de muitos cuidados. Então, é onde alguém da família, muitas vezes, tem que parar de trabalhar para poder cuidar. Por quê? Se eu não consigo mais me comunicar com o mundo, porque eu não consigo mais falar, não que eu perco a voz, mas eu perco o movimento de língua, por exemplo, e a falta do ar, por exemplo, também pode ajudar para que eu não consiga emitir sons. E também a dificuldade de movimentar a boca. Então, ele começa a ter dificuldade para falar, dificuldade para engolir, dificuldade de movimentar. Então, ele tem que ser alimentado no leito, às vezes, dando banho no leito. Então, tem que ter sempre alguém cuidando. Pode ser um filho, pode ser um pai, uma mãe, depende de quem seja o paciente. E esses cuidados podem, ao longo do tempo, se tornar 24 horas de cuidado. E agora uma questão importante aí na doença, doutor Ellison, é que as funções cognitivas não são afetadas. Então, quer dizer, a pessoa tem plena consciência do que está acontecendo e ela assiste aquela progressão da doença. Sim. É uma doença que afeta os neurônios e os movimentos, né? Mas a parte de cognição, de entendimento do que acontece à volta, de emissão de opinião, isso se mantém, né? É uma dificuldade motora, porém com o sistema cognitivo praticamente intacto. Élica, qual que é o papel da associação? Nós, desde o início, né, quando a doutora Cari fundou a Brela, a ideia era justamente dar um acolhimento ao paciente família. Porque quando eles recebem essa notícia, é muito impactante. Por mais suave que o médico possa ser, por mais gentil que ele possa ser ao dar ou oferecer o diagnóstico, é uma informação impactante. Porque você está dizendo que é uma doença que ainda não tem cura. Então, eles chegam para nós sem saber o que fazer, com o que vão lidar. Eles nunca ouviram falar em esclerose lateral amiotrófica. Então, a associação vai dizer o que é a doença, o que pode ser feito em favor do paciente, que ele pode e precisa ser cuidado, sim. Não é, não tem o que se fazer. Tem muito a ser feito. Ele precisa ser tratado cientificamente com medicamento, com a equipe multidisciplinar e com o apoio social. Então, a associação também vai dizer para ele que direitos ele tem enquanto paciente, enquanto cidadão, como ele vai acessar esses direitos. Nós também vamos fazer reuniões de treinamento
para os pacientes e para os familiares. Então, trimestralmente, nós fazemos reuniões onde profissionais da Escola Paulista de Medicina, que tem a parceria com a associação, eles vão contar para os pacientes como eles podem ser cuidados. E fazemos oficinas práticas também, mostrando na prática como cuidar do paciente. E já que a Élica tocou nesse assunto, tratamento, doutor Ellison, quais são os principais? O tratamento ele é multidisciplinar, é uma abordagem global do paciente. Então, o médico é uma das peças do quebra-cabeça, o neurologista, o pneumologista, mas nós temos também que ter o acompanhamento da fisioterapia, tanto a parte motora, para evitar atrofia, uma piora da atrofia, como a parte respiratória, porque nós sabemos que esses pacientes pioram muito rapidamente da função respiratória, a capacidade vital forçada, que é um parâmetro pulmonar, isso geralmente está diminuído. Então, a fisioterapia respiratória é extremamente importante, né? Nutrição, é um paciente que emagrece muito rapidamente, porque o catabolismo está aumentado. Nós precisamos de um apoio psicológico, tanto para o paciente como para a família, e a abordagem é realmente multidisciplinar. Existem medicamentos, hoje em dia, que têm um impacto na sobrevida da doença, e existem muitas pessoas estudando também sobre tratamento de esclerose lateral amiotrófica. Então, é possível que no futuro próximo nós tenhamos melhores notícias para dar no que diz respeito ao tratamento. O que a gente já sabe sobre as causas da doença? Na verdade, o que a gente sabe é que existe uma lesão no neurônio, seja o primeiro neurônio motor superior ou neurônio motor inferior, uma disfunção desse neurônio, mas a etiologia, ou seja, a causa específica ainda não está definida. A gente sabe onde está o problema, mas ainda os estudos estão progredindo para saber o porquê do problema. É um diagnóstico difícil, Élica? Quando as pessoas chegam à associação, elas já estão em qual estágio da doença? Varia. Por quê? Varia, vai depender de como aquela pessoa tem acesso a informações. Se é alguém que está lá no Mato Grosso, no meio da roça, ele não tem, às vezes ele tem uma televisão, tem um celular, mas ele não tem internet, então ele não tem acesso à informação, ele tem que chegar de charrete na cidade para chegar ao médico. Então, ele pode levar muito mais tempo do que alguém que está numa cidade onde tem um hospital de clínicas especializado, um hospital de escola. Então, depende muito do quadro onde ele se encontra, não é obrigatório. Em média, o que se sabe leva-se de 1 ano a 1 ano e meio para o indivíduo poder ter o diagnóstico. Então, ele já chega com determinada evolução, ele não chega no início exatamente da doença, né? Em geral, ele chega já com algum acometimento, já físico, inclusive. Não tem cura, mas qual que é o caminho hoje assim, das pesquisas? Sim. O que se tem discutido bastante é o futuro da terapia gênica. Então, muitos estudiosos têm visto que a terapia gênica é grande promissora para a melhora do tratamento de ELA, né? Existem várias frentes de estudo, célula-tronco, medicamentos sendo estudados também, mas a grande esperança está na terapia gênica, que vem daqui a alguns anos, se Deus quiser. Já tem notícia de um paciente que fez essa tentativa de tratamento com célula-tronco, doutor Ellison? Sim, é como eu disse, existem várias frentes de estudo. Ainda nós não temos resultados tão bons com célula-tronco também. Então, os resultados ainda são iniciais e ainda nada que possa ser usado para grande massa de pacientes que têm a doença. Ele, como aproveitar, né, tá no finalzinho, só para dar o site da associação para quem quiser buscar mais informações sobre a doença. Claro. Nosso site, então, é www.abrela.org.br. Lá tem todas as informações da conta para você poder depositar, onde você vai poder nos ajudar. Se você quiser nos ajudar de outra maneira, diretamente com material ao paciente, ou voluntariamente, aí também é só ligar, a gente dá informação. Nós atendemos por telefone e por e-mail pessoalmente. Muito obrigada pelas informações, pela presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Foi um prazer. E o JC Debate termina aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cemais.com.br/jornalismo. Voltamos na segunda-feira ao 12h35, logo após o Jornal da Cultura, primeira edição. Vamos falar sobre a polêmica que envolve a simplificação da língua portuguesa. Boa tarde para você, um ótimo final de semana.